Fala pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui porque na sequência temos uma entrevista bem legal com o técnico Suede Lima, treinador do Maguari, que vai disputar a elite do futebol pernambucano. Nessa temporada, o Maguari tem Copa do Brasil, tem Série D e, claro, quer coisas maiores no estadual deste ano. Então, na sequência, uma entrevista muito boa. Peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e, claro, comente bastante este conteúdo. Lembrando que essa entrevista tem a parceria com a rádio TMC Recife, a Transamérica, que agora é TMC, então é uma entrevista bem legal que a gente acompanha na sequência. Valeu, pessoal. Vamos para a entrevista. E o nosso convidado de hoje é o grande Suede Lima, treinador do Maguari, que tem aí um ano muito legal, né? Disputar a Copa do Brasil, tem Série D, tem o estadual, e é um forte nome aí para ser essa surpresa do Campeonato Pernambucano de 2026. Mas antes, eu dar um abraço e é sempre um prazer estar lhe recebendo aqui, viu, professor Suede Lima? É a segunda vez que a gente conversa sobre o Maguari e é uma honra estar lhe recebendo mais uma vez no nosso programa, viu? Seja bem-vindo, boa noite, amigo. Boa noite, Moisés. Eu que agradeço mais uma vez o convite. É sempre satisfatório você falar de futebol e principalmente se tratando do futebol pernambucano. Sempre que tiver disponibilidade, a gente troca um assunto. Tá certo. Nós que agradecemos pela disponibilidade, a gente sabe das correrias, tá batendo a porta aí esse jogo, daqui a pouquinho a gente fala. Mas eu queria já iniciar aqui o nosso bate-papo para falar um pouquinho dessa pré-temporada, né? A gente viu que o Maguari fez alguns jogos, enfrentou times paraibanos, enfrentou o Sub-20 do esporte, né? Enfim, enfrentou também o Vitória, ou seja, tá trabalhando. Como é que tá esse processo aí? Como é que tá essa montagem? Já finalizou? Já tem um time na cabeça já para estrear, professor? Então, Moisés, a nossa pré-temporada, a apresentação foi dia 30 de novembro, mas a gente, com bola mesmo, a gente começou a trabalhar a partir do dia 2, né, de dezembro, e tirando aí 5 dias de recesso, né, do Natal, do Ano Novo e mais uma folga que a gente teve na semana, nós tivemos aí 25 dias, né, ininterruptos aí de treino com bola. E a pré-temporada foi uma pré-temporada bem satisfatória, né? O grupo que se apresentou é um grupo muito profissional, né? Os atletas, hoje em dia o atleta de uma forma geral ele está mais profissional, né? Ele sabe da necessidade de se cuidar nas férias e sofrer menos, consequentemente, com a pré-temporada. E chegaram, né, dentro daquilo que a gente esperava, fizemos aí as avaliações que achamos pertinentes para o início da pré-temporada, para a gente treinar forte com os atletas, e aí durante a pré-temporada nós fizemos 4 amistosos, como você bem colocou, e amistosos que julgamos ser do nível de competitividade que vai ser o Campeonato Pernambucano, né? Enfrentamos o CSA em Alagoas, enfrentamos o 13 aqui em Bonito, enfrentamos o Serra Branca lá em Campina Grande, e por último agora nós enfrentamos o Sub-20 do esporte, quando nós tomamos conhecimento que possivelmente será esse grupo que vai participar do Campeonato Pernambucano. A gente teve uma dificuldadezinha aí nessa última data, e aí quando a gente soube que o esporte poderia participar, a gente fez questão de ter esse confronto com eles para a gente testar a nossa equipe. E foi bem satisfatório a nível de performance. O que menos interessava para a gente eram os resultados, mas também tivemos bons resultados, né? E agora é ajustar um pouquinho aí do que ficou evidente que precisa melhorar dos jogos da pré-temporada e a gente potencializar aquilo que a gente fez de bom também, para que a gente possa, nessa semana aí, preparar bem para o início da competição. Pois é, e eu tenho conversado, viu, Suede, com os treinadores que vão disputar esse campeonato pernambucano e todos afirmam o seguinte: será um campeonato muito equilibrado, né? Eles sempre falam o seguinte: teremos aí 2 times de Série B, teremos um da Série C, teremos Maguari na Série D, o Decisão na Série D, o Retrô, que sempre faz um investimento pesado. Esse ano está bem diferente na questão dos atletas, mas sempre é um vice-campeão, tem Copa do Nordeste, então vai buscar, quem sabe, esse primeiro título do estadual. E tem o Vitória, que está voltando, você conhece muito bem o Vitória, e também ali o Jaguar. Ou seja, um campeonato de um equilíbrio que faz tempo que a gente não vê, né? No estadual, de tanto equilíbrio de times que tem calendário completo para dar mais tranquilidade, para o atleta não ter apenas aqueles jogos, aqueles 7 primeiros jogos do ano,
ele sabe da importância de fazer uma boa competição para continuar no elenco. Então, realmente, se mostra um equilíbrio. Vocês estão vendo dessa maneira também, Suede? A competição, eu julgo ser, dos últimos 5 anos aí, a mais competitiva. Por quê? Porque são apenas 8 equipes, né? E das 8, como você bem colocou aí, 6 tem calendário nacional. Então, existe um investimento, né, das 6 equipes. É uma pena por ser tão poucos jogos num período de tempo muito curto. Né? Para você ter uma ideia, nós vamos fazer 7 jogos agora em 23 dias em janeiro. Então, a gente tem que trabalhar aquilo tudo que a gente acha que deve ser trabalhado numa pré-temporada, porque quando começar a competição, dificilmente você vai ter tempo de treinar mais, você só vai recuperar os atletas. E ao mesmo tempo, a gente fica triste porque as equipes que não têm as competições nacionais, né, que não tem calendário completo, possivelmente só vai ter uma competição de um mês. Né? Então, assim, por mais que seja um pernambucano competitivo, um pernambucano difícil, equilibrado, ainda é insuficiente para que as equipes intermediárias possam se sustentar. Né? Eu acho que tinha que rever essa situação, né? Talvez estendendo até um pouquinho mais, mesmo que fosse 8 equipes, a gente tivesse diluído um pouquinho mais em 2, 3 meses os jogos, né? Para que as coisas pudessem acontecer da melhor forma. E, além disso, né, Suede, a gente estava até falando sobre isso mesmo. Você vai imprensar ali a quantidade de jogos, né? E a cada 3, 5 dias, você vai estar jogando novamente, um intervalo muito curto. E aí vem a pergunta, né? Essa questão da pré-temporada vai ajudar bastante, Suede, esse tempo que vocês tiveram para treinar. A gente vê que hoje Santa Cruz começou antes, aí tem o Náutico que ainda não fez nenhum jogo treino, mas não deve fazer também. E querendo ou não, os times do interior, eles começaram antes. Isso vai ser também suficiente para, quando tiver essa carga tão pesada de jogos, o que foi feito na pré-temporada surtir efeito, Suede? Então, eu sempre falo assim, que você gerar comportamentos coletivos requer tempo, né? E futebol é um esporte coletivo. E a gente tem uma ideia de metodologia que a gente não prioriza as dimensões do jogo de forma fragmentada, de forma partida, né? A gente trabalha muito de uma forma mais onde a parte física está sendo trabalhada de acordo com a parte tática e técnica, que vem por arrasto. Então, assim, a questão de estar preparado fisicamente, como geralmente se tem essa preocupação em relação a uma pré-temporada, isso a gente vai estar, não no ápice, mas a gente vai estar de uma forma ideal, para que a gente, durante a competição, possa até aprimorar um pouquinho mais dessa parte física, né? E eu acredito muito, assim, aquelas equipes que têm um poder maior de investimento, de investir em recuperação, talvez possa sair à frente. Né? Porque, como a gente estava conversando agora, você vai ter, num espaço de 23 dias, 7 jogos, onde você dificilmente vai treinar. Né? Você vai ter que conseguir fazer treinamentos por vídeo, treinamentos sem tanto confronto, e os atletas vão ter que estar sempre fazendo o recovery, né, que é recuperar ali do esforço que foi feito do outro jogo e deixar o atleta fresco para o próximo jogo. Então, é um desafio, vai ser um grande desafio, mas a gente acredita que o Maguari vai estar preparado. Você ficou satisfeito com as contratações ou ainda pode chegar mais alguém aí para fortalecer esse time, hein? A gente montou um elenco dentro das características do que a gente quer em termos de cultura de jogo, né? Já é o meu 3º ano aqui, à frente do Maguari, e eu tenho uma boa relação com o presidente, com a instituição, e quando eles me trouxeram para cá, eles queriam desenvolver uma forma de jogar que era muito peculiar com aquilo que eu pensava no jogo. Então, assim, todos os atletas que nós contratamos foi dentro das características que a gente preza para que a gente possa ter um Maguari forte em 2026. Mas o futebol é muito dinâmico, né? A princípio, hoje, a gente está com um grupo que nos satisfaz. Mas aí, quando começa a competição, que a gente vai começar a ter o parâmetro mais forte, até para continuidade, né? Além do Campeonato Pernambucano, a gente possa novamente estar indo ao mercado. Mas, a princípio, nós estamos satisfeitos com o que os atletas estão desempenhando e estão desenvolvendo aqui.
A gente sempre fala que no futebol, além, claro, da técnica, dos atletas, de você contratar bem, tem a questão da gestão de grupo, né? Você precisa lidar com muitos jogadores, aí você só escolhe 11, né, para iniciar um jogo. Claro que durante o decorrer da partida e dos jogos vai tendo as mudanças, mas a gestão de grupo é fundamental. Você que andou muito, principalmente na questão de base, conhece muito bem, né, e a gente percebe que é um elenco mesclado ali, com jogadores mais experientes, com jogadores que estão chegando, buscando seu espaço. Como é que lidar com isso, hein, Suede? Então, esse ano, eu acredito que é a temporada que a gente tem a média de idade mais baixa, né? Hoje nós temos aqui o Memo, que é o jogador mais experiente. Temos o Maurício também, que é por volta de 25, 26 anos, e o restante do elenco é abaixo da idade, né? É uma média de idade baixa, e são atletas que já chegaram no futebol profissional, têm uma história, principalmente trazendo aquele contexto de base, né? Passaram por bases de grandes clubes e estão querendo um lugar ao sol, como diz a história. E você vender a ideia para esses atletas e eles acreditarem naquilo que tu está passando é mais fácil, né? Que são atletas que não estão em zona de conforto, né? Como eu falei para você, o mais experiente que nós temos aqui é o Memo, e o Memo é uma referência para todos aqui. Memo, dentro das métricas do GPS, é o cara que bate, às vezes, a maior média de distância percorrida do treino, por exemplo. O cara com 37 anos. Então, assim, um menino de 22, 21 anos, não tem como não se empolgar, né? Não tem como ter um cara desse como uma referência. E a gestão, assim, a gestão de grupo no profissional sempre é mais difícil, né? Você trabalhar com atletas profissionais, onde eles possam enxergar em você uma possibilidade de você evoluí-los enquanto atleta, tudo fica bom, né? Mas aí, às vezes, também tem aquela questão de você gerir, que ali já são pais de família, né? Já tem problemas em casa, e você saber se relacionar dessa forma e tirar o máximo possível desse atleta, realmente é um desafio para nós treinadores. Por isso que a profissão exige de ti várias competências, né, que não é simplesmente só julgar um trabalho para um resultado que está sendo feito, e a gente acha que fulano de tal é burro porque trocou, que perdeu era para ter entrado com 3 zagueiros e tal, então tem todo um processo por trás que faz com que a gente tome algumas decisões, e essa gestão de grupo é um deles. Pois é, e uma coisa que eu queria também pontuar aqui com o professor Suede é que, como ele está há 3 anos, né, aí no Maguari, fica até mais fácil, né, acredito eu, né, para lidar, para conversar com o presidente que já conhece, para levar ali os pedidos, né, às vezes dos atletas, que ele sabe que sempre tem aquele atleta que é um pouco mais acanhado, então conversa com o professor, fica até mais tranquilo também, né, Suede? Aqui o Maguari é um clube que tem o seu perfil muito bem definido, Moisés. É um clube que, além da busca pelo desempenho esportivo, é um clube que quer fazer negócios, né? Por isso que a nossa média de idade geralmente é atleta mais baixa, porque você, às vezes, só vê possibilidade de se fazer negócio com um atleta mais jovem. E o Ítalo Pontes e o Carlos Maurício, eles são muito bons no que fazem, né? O Ítalo é um cara o Ítalo é empresário de futebol também, né? Alguns atletas são da carteira dele, assim, vamos assim dizer. Então, são presidentes mais acessíveis, né? E como tem todo um investimento ali, eles escutam bastante do que a gente traz para eles de sugestão, né? E a gente pede para que a gente também troque essa ideia para que essa questão da gestão do grupo seja feita de forma coletiva, né? Que eles tenham uma participação também. Então, facilita para caramba, né? A gente tá pronto, antes de falar com você, eu estava numa ligação com ele, agora há pouco. Então, a gente está sempre em contato diário, sabe? Para que as coisas possam acontecer da melhor forma possível. Pois é, e eu queria trazer um ponto aqui, eu vou entrar daqui a pouquinho no Náutico, viu, professor? Mas, assim, quando a gente pega a campanha do Maguari, no ano passado, o Maguari ficou na frente do Náutico e do Sport, né, e do Retrô. Ou seja, uma campanha espetacular. E agora, hein? Exigência, acredito, por isso que todo mundo aqui da imprensa falando que o Maguari pode surpreender ainda mais. O que é que você pode trazer e falando um pouquinho do ano passado, que você estava à frente desse trabalho espetacular que você acabou desempenhando e fazendo dando ao Maguari esse calendário e também essa Copa do Brasil esse ano?
Desde o ressurgimento do Maguari, né, em 2023, eu acho que foi a competição que o Maguari voltou a disputar na 1 de Pernambuco, que o Maguari vem tendo resultados progressivos, né, ano após ano. E essa é uma ideia nossa aqui, um objetivo nosso aqui, você ser mais competitivo, você ter resultados mais expressivos do que tivemos no ano de 2025. E a gente sabe que não foi fácil. Como você mencionou aí, nós ficamos em segundo lugar geral, né? Eu acho que teve a gente tinha até a possibilidade de ser o primeiro colocado, porque no jogo anterior ao jogo do Santa Cruz, nós empatamos com o Afogados, vencendo de 1-0, perdendo o pênalti, e aí a gente empatou o jogo com o Afogados, tirou a possibilidade da gente ser o primeiro colocado geral. Mas conseguimos, né, por mérito, muito trabalho e a permissão de Deus sempre, ser o segundo colocado geral, e aí, consequentemente, tivemos a Copa do Brasil, né, devido a esse ranking aí o ranking não, a colocação que a CBF abriu, e tivemos o calendário da Série D. Esse ano nós temos objetivos que não pode ser diferente do que a gente conquistou, sabe, Moisés? A gente não pode pensar menos do que a gente chegou, né? A gente carrega aí uma responsabilidade boa, de uma expectativa que foi gerada por tudo aquilo que a gente fez em 2025. Então, o Maguari tem os resultados dele mais modestos, né? Que por ser time intermediário, a gente quer permanecer na Série A1, a gente quer conseguir novamente o calendário de 2027, a gente quer conseguir novamente a Copa do Brasil, e para isso no mínimo, repetir a campanha do que a gente fez esse ano passado, que é ficar entre as 4 melhores equipes da competição. E se a gente chegou entre as 4 equipes, por que não sonhar também em fazer uma possível final? E aí, brigar por um título, conquistar a vaga da Copa do Nordeste, né? Então, a gente tá... Vamos dançar conforme a música. Pois é, e essa importância, né, de você participar de uma decisão, porque o Maguari ele participa, né, porque ele já se classificou direto, aí, querendo ou não, você já vai entendendo ali, né? Até para os atletas, até para fortalecer também o Maguari aparecer nesse meio ali de semifinal, como foi no ano passado. E falando sobre esse ano, viu, professor? A estreia contra o Náutico, né? Jogo nos aflitos, o Náutico que vem feliz por conta do acesso do ano passado, mas que tem muitas mudanças. É verdade que está treinando aí, mas a gente ainda não sabe a provável escalação do Náutico, né? Um time base. E o Maguari tem esse desafio aí contra a equipe do Náutico no primeiro jogo, já na sexta-feira, dia 9, viu? Às 8h30 da noite, professor. A estreia sempre é difícil, né? É o primeiro jogo, dificulta ainda mais o fato do Náutico não ter feito nenhum amistoso, para que a gente pudesse pegar alguma informação. E aí, quando a gente não tem essas possibilidades, né, trabalhamos em cima, e aí não é mistério nenhum, trabalhamos em cima da ideia do treinador, como é que geralmente o treinador pensa o jogo, né? A gente sabe que o Náutico manteve aí uma base, né? Alguns atletas são remanescentes de 2025, e aí a gente vai tentar estudar o Náutico o máximo possível nesse sentido, de entender o jogo do Hélio, né? Geralmente como eles defendem, como eles atacam, como eles transitam, para que a gente não possa ser surpreendido na estreia. E aí estar preparado para o contexto que o jogo apresenta, né? Se o Náutico for um time que vai ser, né, jogando nos aflitos, né, vai tomar as atitudes, né, a gente tem que estar preparado para marcar em bloco alto, bloco médio, bloco baixo. Aqui a gente vai vivenciar de tudo para que a gente não possa ser surpreendido. E esse Náutico, né? Eu falava agora sobre o acesso, e não ter feito ali um jogo treino, um jogo amistoso para tentar entender, e como o professor deixou claro, né? Vai trabalhar para buscar e ter esse time ideal para estrear. Agora, uma sequência, eu estava aqui observando, que é uma sequência ali, você pega Náutico, depois tem Santa Cruz em casa, aí é o primeiro jogo do Maguari em casa, e depois tem um Retrô, o jogo também é em casa, mas é um Retrô que caiu de divisão, né? Ou seja, é um teste de fogo, né? Logo de cara, pegando os dois times da capital e pegando um Retrô, que a gente não sabe também como é que é um Retrô que vai entrar em campo, esse Retrô que caiu, mas é o vice, né, do estadual, professor. Das 4 equipes que nós podemos apontar como favoritas ao título, nós vamos enfrentar, nas 3 primeiras rodadas, 3 equipes, né? E independente do Retrô ter caído, o Retrô é uma equipe que nos últimos 4 anos aí de Campeonato Pernambucano está figurando entre os finalistas, né? Está sempre brigando para ser finalista. E a gente sabe do poder de investimento do Retrô.
Nós temos um Náutico que subiu de divisão, né, um investimento maior. Nós temos um Santa Cruz que subiu de divisão, também com um investimento maior e uma chegada da SAF, e a gente tem o Retrô. Mas, assim, dentro do que a gente quer para o Maguari esse ano, a gente sabe que todos os jogos vão ser difíceis e a gente não pode escolher adversário, né, para iniciar. A tabela, ela agrada no sentido que, como a gente quer brigar em cima, e quem vai estar em cima, teoricamente, são essas equipes, nós temos o fator aí, casa, que pode nos ajudar. Nós vamos pegar o Santa Cruz e o Retrô, que vão brigar lá em cima, que é um dos nossos objetivos também, dentro de casa. Então, é uma coisa que para a gente, nós vemos com bons olhos. Uma coisa interessante que eu queria pontuar aqui com o professor Suede é um fato que o Maguari não vivenciou ainda, né? Que é jogar sabendo que você tem ali um calendário, você tem a Copa do Brasil, ainda não foi ainda definido os confrontos, mas você sabe que você tem um jogo, e pode acontecer o Maguari ter que jogar duas competições, coisa que o Maguari ainda não passou, e se tratando e se falando, administrativamente falando, dentro do Maguari, qual é a visão do presidente relacionado a isso, professor Suede? Ter outras competições e ter que lidar e se dividir. Nós temos um grupo enxuto. Nós temos hoje 27 atletas, são 24 de linhas e 3 goleiros, né? E a Copa do Brasil, sabemos que é uma competição rentável, né? Mas até o início da Copa do Brasil, muita coisa já vai estar definida no Campeonato Pernambucano, pela quantidade de demanda de jogos que está tendo nessa primeira fase, nesse primeiro mês. Então, a nossa ideia é fazer o Campeonato Pernambucano, nosso primeiro foco é o Campeonato Pernambucano, né? Conseguir ali classificar entre os 6, né? De preferência, nessa passagem entre os 6, já ter assegurado o calendário de 2027 com a Série D, e aí a gente fica um pouco mais tranquilo para pensar na Copa do Brasil. E a Copa do Brasil é uma competição que é muito importante, né? Porque o Maguari, por ser um time intermediário e ano após ano vai tendo um investimento um pouco maior, a gente sabe da rentabilidade que significa passar de 1 a 2 fases aí da Copa do Brasil, de retorno financeiro, para que a gente possa, em 2027, fazer um Maguari ainda mais forte. Eu não sei se você já tomou conhecimento, mas o Maguari adquiriu um terreno, né, para iniciar a construção de um CT, e é um terreno bacana, um terreno que proporciona a possibilidade de você construir 3 campos, um hotel para os atletas, e isso, a celeridade disso depende muito do investimento que vai sendo feito, né? E por isso que eu estou falando da importância também da Copa do Brasil de passar de fase, para que a gente possa, quem sabe, já ainda antes da Série D, já ter um campo, pelo menos, dentro do nosso CT. A gente conversava, professor, você vai lembrar, a primeira entrevista que fizemos aqui, a nossa TMC, ainda era Transamérica, a gente falava sobre isso, né? Esse projeto que o Maguari tinha e tem, pensando sempre grande. Eu também conversei muito com o Ítalo, e o Ítalo falava assim para mim: Moisés, eu posso pensar em uma classificação para uma Série D, mas, primeiro, eu preciso me fortalecer. Isso, ele falava o seguinte: eu preciso ficar na elite do estadual, porque aí eu passo 1, 2. No segundo ano, eu já posso pensar em coisas maiores. Ou seja, agora essa construção do CT, isso é muito importante, e o professor está fazendo parte desse trabalho. Isso é um trabalho que é um projeto pensando grande para o futuro e principalmente para a sustentabilidade do clube, professor. O Maguari, ele não pode ser um time de calendário de 3 meses, né? Principalmente porque, assim, o futebol é feito aqui com muito profissionalismo, né? Hoje, nós estamos num patamar acima do que éramos há 2, 3 anos, por conta de tudo aquilo que foi sendo construído passo a passo, como eu te falei no início. Hoje, você, quando faz uma proposta para um atleta do eixo lá, Rio, São Paulo, ou do Sul, e fala que você é treinador do Maguari, ele já sabe quem é o Maguari, já sabe da referência que está tendo, né, do honrar os compromissos que o Maguari tem com os atletas, da condição que o Maguari dá de desenvolver um trabalho bom, da possibilidade do Maguari colocar aquele atleta naquele momento numa vitrine, né? Então, assim, para o Maguari, é impossível a gente não pensar em ter calendário nacional, né? Por isso que, dentre as principais metas nossas, é justamente conseguir o calendário de 2027, no mínimo assegurado. A gente vai disputar a Série D em 2026,
Tudo depende da vontade de Deus e dos esforços que a gente fizer, né, do trabalho que a gente puder desenvolver. Quem sabe também pensar em subir de divisão para a Série C, aí não precisar mais, né, nem do calendário da Série D, né, já tem um acesso da Série C. Mas, assim, independente de que série a gente vá disputar, em 2027 a gente tem que estar numa competição nacional. Pois é, e aí era sobre esse ponto, claro que a Série D é lá para frente, professor, e como o senhor bem pontuou, né, tudo pode acontecer, muita coisa vai mudar. Agora, o Maguari vai ser estreante nessa competição de um novo formato, agora sobem 6, mas em compensação aumentou também a quantidade de clubes, ou seja, é um campeonato que ele tem os seus problemas, né, mas o Maguari está aí para enfrentar. E como é que você observou esse crescimento aí, essa quantidade de clubes, né? Principalmente como foi recebido também isso internamente aí no Maguari? Para os clubes que geralmente brigam em cima, né, aqueles clubes que geralmente são os favoritos ao acesso, uma maior quantidade de equipes, como passou até agora, 96 equipes, é danoso, né? Esses caras não queriam que tivesse essa quantidade de equipes. Mas aquelas equipes que querem um dia ter um lugar ao sol, a possibilidade de você abranger mais equipes, de conhecer o Brasil com uma dimensão continental tão grande, né, com vários futebols sendo jogados no mesmo país, eu acho que é de um enriquecimento grande, né, é da possibilidade de você abrir novos investimentos para centros onde não eram tão favorecidos, né, e o cara ter a possibilidade de brigar por um investimento de desenvolver um futebol lá no Acre, não sei, lá em Rondônia, em Roraima, e a gente enxerga com bons olhos isso. Agora, de forma organizada, né? A princípio, eu acredito que vão dividir, né? Os grupos vão ser mais grupos, com menos equipes, de forma mais regionalizada. A Série D, como diz, a Série D, quem vence é aqueles que tiverem as melhores logísticas, porque daqui a pouco começam as viagens, né? Você faz muito viagem de ônibus, quanto mais condição você der para que os atletas possam se sentir confortáveis e preparados para jogar os jogos, melhor, né? Então, assim, o Maguari é um clube novo, mas com gente experiente. É um clube novo com gestores que já estão no futebol aí há um bom tempo. Então, a gente aqui sabe que é a primeira vez que o Maguari vai disputar a competição, mas todo mundo que está envolvido no processo já tem uma certa experiência para que a gente possa tornar o Maguari bem competitivo na Série D. E a exigência já começa. Como é que está sendo a questão do torcedor aí? Porque o Maguari, com esse calendário lindo desse ano, com certeza a torcida, se já vai ao estádio, que a gente viu aí jogos com o estádio lotado ali, o Arthur Tavares, acredito que fica mais próximo ali, a torcida já está nessa expectativa, né, professor? Desse primeiro jogo, da estreia lá na Série D, claro que vai demorar, enfim. Como é que está por aí? Tá na expectativa, o torcedor aqui acompanha bastante, né? Todo treino nosso é aberto ao público e todo treino o público se faz presente, a torcida se faz presente. É um clube da cidade de Bonito, mas que abrange aqui toda a região, Camocim, Sairé, São Joaquim. Então, sempre fica com aquele trauma de que nos outros anos a gente, contra Sport, Náutico, Santa Cruz, contra Retrô, os jogos nunca foram no Arthur Tavares, né? E esse ano está sendo feito tudo para que a gente possa receber, né, os jogos aqui na nossa cidade. E o torcedor está bem eufórico, tá bem, todo mundo está querendo que as coisas comecem logo para que a gente possa receber as grandes equipes do estado aqui no nosso estádio e que a gente possa fazer bons jogos. Pois é, só para o torcedor que está acompanhando a nossa TMC, né, torcedor do Maguari, o Santa joga com o Arthur, o Sport também joga lá e tem o Retrô, né? A gente está falando dessas equipes que são aqui da capital, né? Um da região metropolitana e outros três da capital. No caso, o Náutico, o jogo é nos aflitos, ou seja, o apelo do torcedor também de ter esse jogo grande em casa, querendo ou não, a torcida vai em peso, incentivando ali, conhecendo o trabalho que está sendo feito aí, por essa expectativa também, né, professor? Com certeza, e sem falar que o Maguari é o único time do interior do estado, né? Do Agreste, vamos assim dizer, porque Vitória também é tido como interior. Mas aqui o torcedor do Central, né? O torcedor do Porto, do Caruaru, ali que está pertinho, com certeza vai querer ver
aquele torcedor que é do Sport, do Náutico Santa Cruz, que mora em Caruaru e tem a possibilidade de ver o seu time aqui em Bonito. Então, assim, cara, a expectativa é boa. A gente quer que o torcedor seja o 12º jogador de verdade, que possa nos empurrar, nos incentivar, cobrar, porque futebol é cobrança, né? Para que a gente possa ser forte aqui dentro de casa, principalmente. E aí, como eu te falei lá no começo, a gente está brigando por coisas, a gente almeja coisas que a gente vai disputar contra essas equipes, né? E dentro de casa a gente tem que fazer valer a pena. O que é que a gente vai ver de diferente, professor, na sua equipe do ano passado para esse ano, né? Principalmente nesse jogo contra o Náutico, que é o primeiro jogo, a gente já vai poder ver. A gente viu uma equipe muito agressiva, uma equipe que tomou poucos gols, uma equipe que sabe o que fazer em campo. Qual é a ideia que o senhor tem para mostrar e que de fato desperta essa expectativa na imprensa aqui do Recife? Então, a nossa ideia aqui de jogo é de um jogo bem jogado, né? De um jogo bem jogado e não só com a bola, né? Um jogo bem jogado quando a gente tiver a bola e um jogo bem jogado quando a gente não tiver a bola. Um time agressivo, um time propositivo, um time que marca o adversário o mais longe possível da nossa barra, um time que quer chegar na barra do adversário o mais rápido possível. Agora, aquilo que eu falei para você quando você me perguntou em relação ao jogo do Náutico. O contexto do jogo, a circunstância do jogo é que vai dizer o que é que a gente vai fazer, né? A gente quando vai enfrentar um adversário, você monta uma estratégia, mas você não combina com o adversário. E o adversário montou a estratégia dele também, e às vezes as coisas saem um pouquinho do teu contexto, e você tem que se adaptar àquela situação. Então, o que você vai ver esse ano é ainda um Maguari com a mentalidade vencedora, que faz valer a sua forma de jogar, independente do adversário. Como eu digo aos atletas, a gente não pode enxergar a bandeira, a gente não pode enxergar a camisa, e se o jogo é na Ilha, se o jogo é no Arthur Tavares, se o jogo é no Arruda, a nossa ideia tem que prevalecer, porque senão não justifica o que a gente faz no dia a dia, né? A gente trabalha, eu acredito muito no treino, e a gente trabalha muito no treino para que a gente possa repetir aquele comportamento em jogo. Então, eu não posso treinar de uma forma e jogar de outra, né? Eu não posso treinar de uma forma e se acovardar quando for jogar fora contra um grande, não. A nossa ideia tem que prevalecer e a gente tem que estar preparado para um plano B, vamos assim dizer, né? Mas a ideia é de ser, como eu te falei, de ser um time agressivo, de um time propositivo, de um time dominante no campo do adversário. Pois é. Professor Suede Lima, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade, essa aula aqui que o senhor deu para os nossos ouvintes. A gente aprende demais com grandes profissionais, principalmente o Suede, e desejar muito sucesso, viu, nesse campeonato, na Série D, na Copa do Brasil, porque quem vence, quem ganha com isso é o nosso estado, viu? Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade, viu, amigo? Eu que agradeço, Moisés, mais uma vez, né, um bate-papo legal. Como eu falei, falar de futebol sempre é muito bom. Digo a você mais uma vez aqui que estou sempre à disposição, né? Sempre que tiver alguma coisa para que a gente possa trocar uma ideia, é só fazer o contato que a gente aceita. Parabéns pelo teu programa e sucesso na continuidade aí das entrevistas, na continuidade da cobertura da competição. Tá certo, professor. Um abraço, fica com Deus. Uma boa noite, professor. Amém, obrigado, igualmente. E aí, gostou do bate-papo? Então se inscreva no canal, ative o sininho e, claro, comente muito esse conteúdo. Além disso, compartilhe aí nos grupos de WhatsApp, Telegram. Fique à vontade. Até qualquer hora. Valeu!